Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos celebrando este 16º domingo do tempo comum. E no 15º domingo passado, a liturgia apresentou para nós o reino de Deus como uma semeadura, uma semente lançada na terra. Hoje a liturgia procura aprofundar e desenvolver o tema, oferecendo outras parábolas para facilitar em nós a compreensão do reino de Deus. O mundo é, portanto, um misto de joio e de trigo, do bem e do mal. O joio representa o mal, o trigo representa aqui o bem. E aqui fica difícil muitas vezes discernir o que é bom e o que não é tão bom assim. Sendo um bom trigo, devemos ter paciência para conseguir separar um do outro. Não julgar, ou seja, não cortar antes da hora, porque acontecendo isso de forma precipitada, podemos então cortar o bem pensando que é mal, ou deixarmos o mal pensando que é bem. Então, cortar cabe apenas a Deus e não a nós, que Ele sabe o que é bem e o que é mal. Não acolher o outro, nós percebemos nessa liturgia de hoje, porque está cheio de joio, é esquecer que também em nós está presente o joio. Então, por isso o perigo do julgamento, o perigo de querer cortar o mal, porque esse mal pode estar também dentro de nós e às vezes até agindo por nossas mãos. Assim, a liturgia já no livro da sabedoria, na primeira leitura de hoje, traz para nós essa certeza. Deus é o único Senhor. Mesmo com a sua onipotência, Ele age com misericórdia. E isso é importante. Deus onipotente, mas misericordioso. Ele conhece o ser humano por dentro. Isso é importante a gente ter presente também. E o povo de Israel deve agir da mesma forma para com os outros povos. Então esse é o convite do livro. A sabedoria desse povo deve levar ele além do olho por olho, além do toma lá da cá, além daquela velha história de não levar desaforo para casa. Então, a proximidade de Deus deve levar a pessoa a ser diferente dos outros. A justiça de Deus é corretiva, ela não condena, mas cura o povo, corrige para que a vida possa acontecer. Então, não é uma condenação, mas é muitas vezes a correção. Assim, capítulo 8, nos versículos 26 e 27 da carta aos Romanos, nós vamos perceber que o Espírito, ele vem em socorro da fraqueza humana. Ou seja, para que não haja esse julgamento, para que haja sabedoria de olhar para Deus da forma como Ele deve ser olhado, o Espírito é que vem em nosso socorro. E o Espírito, então, ele vem para nos trazer, nos inspirar o que nós devemos pedir. O que nós devemos pedir para que a vontade de Deus, então, aconteça. E é o Espírito que revela essa vontade de Deus. É o Espírito que nos faz pedir o que nós precisamos ao Pai, e não o que nós achamos que precisamos. Isso também é importante. Então o ser humano, ele geme, diz a leitura. O Espírito geme, isso é a nossa fraqueza e a solidariedade do Espírito de Deus, que não tira a nossa fraqueza, mas nos ajuda na nossa debilidade. Assim como nós gememos diante, muitas vezes, de determinadas situações, o Espírito geme conosco. Ele é solidariedade, ele é solidário com essa nossa fraqueza. E aí o Evangelho de Mateus, então, ele vem para coroar e completar esses pensamentos dessas leituras.
dizendo que, animados pelo Espírito de Jesus, os trabalhadores do reino colocam a mão na massa, vão adiante. Este trabalho não demora para que seja alvo de sabotagem. Vem o espírito chamado demoníaco, que faz com que esses sabotadores que aparecem com toda a força como verdadeiros inimigos do reino. O que fazer com eles? Acabar com os que atrapalham é a solução. Não julgar prematuramente é, portanto, o primeiro conselho do Evangelho. Não julgar prematuramente, ter paciência para não transformar o mundo em um campo de batalha, cada um querendo eliminar o outro como se fosse um inimigo. Então, não cabe a nós decidir sobre a vida das pessoas em nome da justiça. Não se pode cometer injustiças como se qualquer meio fosse lícito e valesse a pena. Então, aumentar a violência. Os dois estão tão misturados, a justiça e a injustiça, que é só Cristo que vai poder separar o trigo do joio, o bem do mal, a justiça da injustiça. Caso nós queiramos fazer isso, nós podemos correr o risco sério de vencer a oposição pela violência. Isso não é coisa de Deus. Não é coisa de Deus pagar o mal com o mal. De Deus é pagar o mal com o bem. É rezar por aquele que amaldiçoa, é fazer o bem àquele que faz o mal e assim por diante. Mesmo que seja um pequeno grupo que permaneça fiel, este poderá transformar o mundo com a força do seu testemunho. Então, mesmo que no mundo sejam poucas as pessoas que fazem as coisas do jeito que Deus faz, mas esse pequeno grupo tem um poder transformador muito grande, justamente pelo testemunho. Amor, paciência e perdão. É tudo que nós precisamos para poder viver esse ideal divino. Um excelente final de semana para todos.